FloripaCast na área, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, sempre trazendo assuntos importantes para o dia a dia da nossa população. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um tema super importante e que a gente vai deixar guardado nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, e você pode acompanhar também dentro da nossa programação aqui na TV Câmara, nos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, esse programa que vai estar na nossa programação girando aí, mas se você não encontrar, é só ir lá no YouTube e procurar o FloripaCast, que vai estar lá sobre o nosso assunto de hoje. E o direito previdenciário hoje vai ser explanado pela doutora Gisele Lemos Cravinchinchim, especialista em direito previdenciário e gestão de previdência privada. Ela que atualmente é a vice-presidente da OAB em Santa Catarina, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, nessa gestão 24-26, e também membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a ACALES. Doutora Gisele, obrigado por ter colocado na sua agenda, a gente que procurou a senhora aí para conversar e vi que a sua agenda estava cheia, viajando muito, mas conseguimos um tempinho. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com a nossa querida população de Floripa. Eu queria que a senhora começasse falando de como é que a senhora chegou na advocacia, como é que surgiu essa ideia de se tornar advogada. Então, eu tive uma grande influência familiar. Meu pai era advogado, né, e um apaixonado pela profissão e também pelo direito previdenciário. Então, eu herdei esses dois amores dele. Desde o primeiro dia de faculdade, então, 1º de março de 98, eu comecei a estagiar no escritório e daí, portanto, trabalhar com direito previdenciário. Na época, existiam muitas teses revisionais, a gente tinha um volume muito grande de revisão e eu comecei a trabalhar já direto com essa área. E daí me apaixonei, não saí mais toda a minha carreira, né? Então, me formei em 2002, toda a minha carreira tem sido voltada a essa área de atuação. Na tua época de faculdade também teve a situação de que não tinha, né, essa área da previdência no estudo dentro da faculdade. Então, o fato de tu já ter começado ali estagiando, estar com o teu pai ali, acabou tendo um pouco mais de facilidade, né? Ajuda muito, né? Hoje em dia já é obrigatória a cadeira de direito previdenciário nas faculdades, o MEC já obriga, mas antigamente era opcional, algumas faculdades tinham, outras não, e era só lá no final da faculdade. Hoje ainda permanece, né? Ou é na 9ª ou na 10ª fase. Então, quem começa a estagiar no previdenciário desde o início, acaba aprendendo na prática, né? Acaba lidando com os aposentados, com os cálculos, com o INSS, desde o início. A senhora hoje é vice-presidente da OAB de Santa Catarina e a gente sabe que a nossa entidade aqui estadual é uma das mais respeitadas pelo Brasil. A senhora chegou a esse cargo. Eu queria que falasse um pouquinho de como é que a senhora vê a participação das mulheres dentro da advocacia catarinense, principalmente na OAB. Nós temos avançado muito no tema, né? Passamos inicialmente da garantia de presença feminina de pelo menos 30%, que eram as cotas iniciais. Depois evoluímos já na gestão passada para 50%. Então, hoje em dia, metade de todo o quadro diretivo da OAB Santa Catarina é formada por mulheres advogadas. E isso tem influenciado de forma muito positiva, acho que o crescimento, o andamento dos trabalhos lá. As mulheres estão cada vez mais participando desses lugares de fala, de lugares de poder. A gente já tinha nossa atuação, muitas vezes, dentro dos escritórios, mas a gente passa, então, a ser representada cada vez mais nos nossos espaços de tomada de decisão para que a gente possa levar as demandas da mulher advogada, daquela que trabalha em diversas áreas, naquilo que gosta de fazer, e que pode, então, levar a OAB para que a OAB possa atuar. E é importante que não só todos nós participemos da OAB, né? Os advogados e as advogadas catarinenses, que eles entrem nas comissões, que eles venham participar, para que a realidade de cada um possa ser efetivamente conhecida pela nossa ordem e que a gente possa atuar de forma na defesa da advocacia, nos direitos sociais, na defesa da Constituição. Então, tem muitas realidades no nosso país e muitas realidades dentro do nosso estado. Tem o advogado do interior, tem o advogado da capital, tem o advogado que é criminalista, tem o advogado que é trabalhista, tem o previdenciarista, enfim. A gente tem muitas áreas e por isso é tão importante a participação de todos, para que todos sejam ouvidos, para que todos possam levar suas demandas e para que a ordem atenda cada vez mais a todos os catarinenses. E essa ideia de chegar à vice-presidência foi um convite ou a senhora já tinha essa ideia? Como é que surgiu isso?
Foi um convite na gestão passada, eu estava como conselheira federal, né, então eu atuei junto à Comissão Nacional de Direito Previdenciário e como conselheira federal em Brasília. E daí na composição da chapa, fui convidada a compor, né, como vice-presidente. É uma honra, uma alegria ter recebido essa gestão, né, da nossa advocacia catarinense. Vamos falar agora então do direito previdenciário. A gente sabe que tem vários assuntos e tópicos que são importantes dentro dessa área, e eu fiz uma relação de alguns que eu acho que as pessoas têm muito interesse e muita dúvida em relação a isso. E a gente viu que se criou uma nova legislação agora que amplia também essa licença paternidade e faz a criação também desse salário paternidade. Eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa lei que é tão recente assim. É muito recente, né? E é um avanço significativo para o país. E muita gente diz, mas isso já existia, né? A licença paternidade já existia. Mas o que muda efetivamente? Ela passa a deixar de ser uma folga remunerada para os servidores ou para os empregados, para passar a ser um benefício previdenciário, como é o salário maternidade. Porque antes você tinha o empregador custeando esses 5 dias de afastamento. No caso do servidor, você tinha até uma possibilidade de 20 dias em que o servidor iria se afastar para cuidar, né, para o filho recém-nascido, ou eventualmente uma adoção ou uma guarda. Agora, isso deixa de ser uma folga remunerada para ser tratado como benefício previdenciário, assim como é o salário maternidade. E o custo desse afastamento passa a ser um direito social que é custeado pelo INSS. Então, o empregador que der esse afastamento, ele vai se creditar desse valor pago, daquele salário no período, né? E ele passa, então, o homem ter esse prazo até elastecido, porque com a licença criada, a gente já tinha a licença, agora com a licença ampliada e o salário paternidade criado, nós temos hoje de 5 dias, a partir do ano que vem, 27, passa a ser de 10 dias, 28 passa a ser de 15 dias, e a partir de 29 passa a ser de 20 dias esse afastamento. Ele pode ser prorrogado por mais 15 dias em caso de criança PCD, e ele pode também ser prorrogado ainda mais se por acaso houver internação da mãe e da criança. Então ele fica suspenso e só volta a correr o prazo depois que eles... Algum problema de saúde, né? Isso, se tiverem problemas, ficarem internados, às vezes nascimento prematuro, enfim... prorroga o prazo também pelo tempo de internação, para que o pai possa efetivamente se dedicar ao acompanhamento. Nessa prorrogação também, no caso de crianças PCD, tem que ter uma comprovação, né? Tem que ter comprovação, e no caso também de solicitar o requerimento, você faz a solicitação para quem é empregado no empregador, mas a grande novidade quando passou a ser direito previdenciário é que o contribuinte individual, o autônomo, o segurado especial, que é o rural, o pescador artesanal, que a gente tem vários aqui na nossa região, verdade, o extrativista, o doméstico, todos eles passam a ter esse mesmo direito garantido, porque antigamente só tinha realmente quem era empregado, que recebia do empregador. Os demais acabavam tendo que continuar a trabalhar para manter, né, a sua renda. E nesse caso, a pessoa vai requerer ao INSS para então receber esse afastamento remunerado. A diferença é que não pode daí efetivamente trabalhar nesse período, tem que se afastar para ficar dedicado. Se for comprovado que a pessoa não se afastou, ela perde o benefício. Também se for comprovado que houve qualquer tipo de violência contra a mulher ou a criança nesse período, ele perde o benefício. É sempre focado efetivamente para que o pai possa participar, seja na adoção, então no recebimento dessa criança menor de 12 anos em casa, seja no nascimento também, ou na guarda judicial, porque às vezes a pessoa está recebendo essa criança em casa pela guarda judicial. E se o pai for CLT e também for o MEI, como é que funciona isso? O MEI tem direito, mas em regra ele não é CLT e MEI, né? Mas o MEI também Não, eu digo em relação assim, por exemplo, ele vai se afastar porque ele tem carteira assinada e tal, só que ele pode de alguma forma praticar algum tipo de atividade no meio dele? Não. Durante esse período, ele não pode praticar nenhuma atividade. Mas é um período de até 20 dias, né? Então, não é um período significativo. E é garantido o salário mínimo proporcional a esse período. Então, o rural também vai poder receber. Todas essas pessoas que acabavam ficando de fora nesse período, não recebiam, porque não tinham o empregador para custear, acabam agora sendo atendidas pela lei. E aqui em Santa Catarina, o pessoal tem que ficar mais atento, porque a gente tem o pescador no litoral, né?
tem o pessoal Tem os os rurais, rurais aqui, né? em Santa Catarina é um estado que tem muito disso, então é sempre bom tirar Exatamente. essas dúvidas. E lembrando também que se eventualmente a mãe vier a falecer, o salário paternidade passa a ter então 120 dias, né? Se o pai ficar responsável pela Entendi. criança, ele for efetivamente o único cuidador daquela criança, e daí no caso também de casais homoafetivos, você vai ter paternidade e uma maternidade. Daí se escolhe ali qual vai ter qual. Você não pode ter os dois benefícios, né? Não pode ter os dois maternidade ou os dois paternidade, mas um vai ter um e o outro vai ter outro. É um salário mínimo? Qual é o valor? Depende de qual é a sua realidade. No caso do empregado, é o valor total do salário naquele período, né? Então, se são 5 dias, 10 dias, é proporcional ao período. Se for um contribuinte individual, alguém que paga, vai ser a média dos últimos 12 meses. E se for um rural, um pescador, é um salário mínimo proporcional ao período. Então, ano que vem passa a ser 10 dias. Então, seriam 10 30avos de um salário mínimo, né? Ele teria que também demonstrar que ele faz uso da pesca ou trabalha... Porque assim, hoje em dia os cadastros governamentais já estão bem atualizados, né? Então, você tem documentação da terra, documentação da embarcação. Então, essa parte, se já tiver regularizada, ele tem que só comprovar o nascimento ou a adoção da criança e fazer o requerimento no INSS. Ele questiona porque no Brasil a gente vê tanta falcatrua, tanto jeitinho brasileiro querendo enrolar o sistema para poder, muitas vezes, né, querer burlar as leis. E no caso de não ser pai de sangue, por exemplo, existe essa possibilidade de ser um pai... Na questão da adoção ou da guarda, sim, recebe também. Só tem que comprovar que recebeu. Então, ele vai ter que ter a documentação ou da guarda ou da adoção para provar, e é criança até 12 anos, né? Então, às vezes adotou uma criança de 4, 5, 10 anos, no momento em que a criança vem para o cuidado, ele tem direito a esse afastamento. Como se fosse um recém-nascido. E hoje o prazo é de 5 anos. Só que o Brasil estava abaixo até da média da América Latina. Em regra, que a média é de 10 a 15 dias. Então, o Brasil agora expande o período, mas vai levar um tempo para chegar efetivamente aos 20 dias. Vai ser só em 2029. Entendi. Um outro assunto, doutora, que a gente vê muito, principalmente quem está no dia a dia com pessoas já idosas, é com relação a essas revisões dos seus próprios benefícios. A maioria dos idosos nem sabe que tem essa possibilidade, né? Não tem um pouco dessa percepção, que existe também, não só dos aposentados, a quem tem pensão, auxílio e tal, essa possível correção dos cálculos. Como é que existe realmente? Todo mundo tem direito? Como é que a pessoa pode ter uma ideia de que isso pode estar acontecendo nesse recebimento dela, assim? O que acontece? Muita gente tem direito, sim. Hoje em dia, metade dos benefícios é analisado por uma automação, um robô do INSS. E esse robô, ele tem acesso a dados que não são muito exatos. Então, às vezes, um salário pode estar errado, um período pode ter ficado faltando. Às vezes, o benefício foi concedido, às vezes até foi concedido rapidamente, e a pessoa acha que está tudo certo, mas, na verdade, pode ser que não. Pode ser que alguma coisa ficou faltando na contagem. Então, o que é importante saber? No momento em que você recebeu o primeiro salário do INSS, a partir do mês seguinte, começa a contar um prazo que a gente chama de decadência. Que a maioria das pessoas conhece como o prazo que caduca. Né? Então, esse prazo no INSS é de 10 anos. No momento que você recebeu a primeira parcela, no primeiro dia do mês seguinte, começa a contar o teu prazo para revisar o teu benefício. Se você não fizer isso nesse prazo de 10 anos, você perde o direito de revisar. Caducou o seu direito. Então, o que é importante? Se você pediu sozinho, ou às vezes se pediu com a ajuda de terceiros, mas não fez essa análise, é muito importante que você leve a uma advocacia especializada. E você leve qual é o problema do INSS. Na análise, ele não olha os documentos, todos os detalhes. Esse robô, ele é superficial. E mesmo o servidor, às vezes, se a pessoa esqueceu de juntar alguma coisa, ou se juntou e não estava muito legível, pode ser que tenham ficado os períodos faltando. Também tem, às vezes, um tempo rural que a pessoa esqueceu de colocar no sistema que tinha, um período de serviço militar, um período de pescador, enfim, pode ter um monte de coisa, um período que a pessoa trabalhou fora do país, tem muito aqui na nossa região que poderia trazer e contar aqui. Então, tem muita coisa que pode ser, um período que ele trabalhou, mas não contribuiu, tem muita coisa que pode resultar num benefício melhor.
E para isso é importante fazer cálculo. Não adianta, não tem como eu olhar para uma pessoa e dizer, você tem direito a tanto. Precisa de número, precisa de cálculo, precisa saber quanto tempo a pessoa contribuiu, com qual valor, para fazer média. E os cálculos são complexos e tem várias regras também. À medida que vai mudando as regras, você tem um pessoal que tem direito à regra do direito adquirido, daí mais a regra nova, enfim, são várias possibilidades. Né? Então, o que a pessoa tem que saber é o quê? Comecei a receber o benefício, procuro alguém logo, alguém da minha confiança, né? Para poder ver se realmente meu benefício está certo ou não. E nunca deixar passar esse prazo de 10 anos antes de dar uma conferidinha, porque pode ser que tivesse um direito até bem vantajoso às vezes e perdeu. Daí vem o famoso caducou o direito. Existe também a possibilidade de fazer essa solicitação em conjunto? Várias pessoas juntas? Tipo, não, as ações hoje em dia são individuais. Antigamente, quando eu comecei lá em 98, era assim, tinha ações de 50 pessoas, né? Depois que veio o Juizado Especial Federal em 2001, as ações passaram a ser individuais, o que facilita muito na hora do cálculo. Porque no cálculo, o que acontece? A gente tem, na hora de executar, a gente tem que pegar todos esses documentos daquela pessoa para poder, então, efetivamente ver qual a diferença que ela tem direito. E quando era muita gente junto, o processo ficava muito confuso, o processo era longo, alguns faleciam no meio do caminho, daí tinha que habilitar herdeiros. Então, a Justiça achou melhor fazer os processos individuais. Tanto no INSS, você faz o requerimento individual, quanto depois na Justiça, se for necessário, ajuizar a ação, você faz as ações individuais. E aí recebe retroativo, é isso? Pode receber os retroativos dos últimos 5 anos, salvo eventual pessoa com incapacidade, enfim, alguns detalhes ali de não prescrição, mas em regra, os últimos 5 anos e reajusta o benefício daqui para frente. E se você for deixar uma pensão depois, também a pensão já vem reajustada, né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, até um caso que me remeteu muito a isso, a minha mãe recebeu uma ligação de um advogado da área previdenciária perguntando se ela tinha esse interesse em fazer essa revisão. No começo a gente achou que podia ser golpe e tal, não sei o quê, mas a pessoa se identificou, até citou dizendo que era pai de uma menina que tinha estudado comigo na faculdade, que ele já tinha feito com outros funcionários da mesma empresa da mãe, e nós aceitamos ele vir até lá em casa, ele explicou tudo, tal, ele deu entrada no processo e realmente a mãe obteve um valor em relação a isso, porque tinha mesmo direito a essa... Mas isso não quer dizer que não tenham pessoas que possam aplicar algum tipo de golpe em relação a isso, né, Juliana? Até porque pelo Código de Ética da OAB, o advogado não pode fazer esse contato direto. O advogado não pode entrar em contato com alguém que não o procurou antecipadamente. Isso é inadequado, né? Pode até sofrer processo disciplinar. O correto é o quê? Você procurar alguém da sua confiança. Então, sempre que alguém ligar para oferecer uma ação, sendo que você nunca foi naquele escritório, porque é diferente, você vai no meu escritório hoje, eu digo, olha, hoje não tem, mas eu vou ficar analisando, se por acaso surgir alguma coisa, eu entro em contato. Pode ser? Você concorda? Não, me avisa se surgir alguma coisa. Isso, tranquilo. Se a pessoa faz esse contato direto e você nunca passou os seus dados, como que ela teve acesso a isso? Esse foi o primeiro questionamento. Então, muitas vezes é através de compra de lista, e isso não é aceito pelo Código de Ética da OAB. Então, é algo a se cuidar. Se alguém contata você e você não sabe quem é, nunca melhor evitar, procure um advogado da sua confiança, né? Então, avalie, se você não conhece, pesquise no Google, veja os sites dos escritórios, visite, faça perguntas, conheça o advogado ou a advogada que você está contratando para evitar problemas, porque a gente sabe que tem golpes que são feitos de pegar a procuração e fazer empréstimo, ao invés de... Teve um golpe há alguns anos atrás que a pessoa ia na casa das pessoas, né? Pegava a procuração, só que na procuração, ao invés de entrar ação, ele usava o poder de fazer empréstimo. Ele fazia o empréstimo, pegava 30% e depositava o restante na conta do cliente. E o cliente achava ele mágico, porque ganhou ação em 30 dias. Isso, né? achava que tinha... Só que depois vinha a conta,
porque não era ação nenhuma e ele, na verdade, ficou com 30% do empréstimo Olha da que- pessoa que, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para quem você está passando a sua procuração. E, claro, agora na questão dos golpes, tomar muito cuidado também com quem chega em contato com você dizendo que você ganhou uma ação, às vezes até uma ação que existe, né? Mas aquela pessoa dizendo que é o seu advogado, se na verdade é alguém que está falando em nome dele, enfim, tem que tomar muito cuidado. O seu advogado tem um telefone que ele fala com você, fale com ele só naquele número. Se você achar alguma coisa estranha, se está te mandando boleto para pagar coisa, é estranho, né? Ah, você vai ganhar 100 mil, chamado mas você sinal, precisa né? pagar. Não existe. Tem que dar um sinalzinho né? antes para poder retirar. Exatamente. Não, porque é para recolher imposto de renda, enfim, não existe isso, né? Então, sempre tome cuidado de manter contato com o telefone daquela pessoa que você contratou para cuidar dos seus direitos, advogada ou advogado. Ainda nessa área da revisão, né, da correção dos cálculos, tanto para aposentadoria quanto pensão e auxílio é o mesmo trâmite? Sim. Você, então, vai levar os documentos para que possa ser verificado se está certo ou não o seu cálculo. E daí, se tiver certo, vai lhe passar, né? Olha, não é isso mesmo, né? Vai lhe orientar, você pode tirar outras dúvidas, inclusive a respeito de reajustamento. E se por acaso não tiver, daí, às vezes tem que requerer primeiro no INSS para juntar os documentos lá. Por exemplo, você pode ter ganho, essa é bem comum, assim, você ganhou uma ação trabalhista. Esses dados não foram para o INSS. O INSS recebeu a contribuição previdenciária, muitas vezes, mas não computa aqueles valores que você provou lá que ganhou na sua aposentadoria. Então, quem tem ação trabalhista, normalmente tem que entrar com ação de revisão quando se aposenta. Entendi. E daí, o que vai ter que fazer? Vai ter que só comprovar, levar ao INSS os documentos dessa ação trabalhista para dizer, olha, eu quero revisão com base nessa ação aqui. E daí, se eventualmente o INSS não fizer, e ele normalmente não faz na via administrativa, você ajuiza uma ação para rever. Existe a possibilidade, dentro dessa correção dos cálculos, dele acabar recebendo menos? Depende de uma boa análise, porque em regra não deveria, né? Se tudo for salvo de fraude, né? Porque, assim, o INSS não pode diminuir o benefício, você tem direito ao melhor benefício. Então, pode ser que você cumprisse 4 regras diferentes. Qual que ele tem que conceder? A que tiver melhor valor ou a que for mais interessante para você, né? Então, em regra, não. Mas o que pode acontecer? Tinha alguma fraude naquele benefício? Tinha algum período? Por isso que a análise tem que ser detalhada. Eu não posso simplesmente entrar, se eu fizer um requerimento direto no INSS sem fazer nenhuma avaliação, sim, corre o risco. Se a pessoa for direto no INSS, não fizer nenhum cálculo, não fizer nenhuma avaliação e pedir uma reanálise, pode ser sim que diminua. Porque pode ser que por algum erro, o sistema contou um período que não existia, ou eventualmente uma carteira não estava, né, ali muito correta, descobre-se algo, mas assim como esse benefício poderia passar por uma auditoria interna e descobrir que teve esse problema. Certo. Então, se o cálculo for efetivamente feito, avaliado, em regra, não, você não vai entrar com uma revisão se não couber ou se for eventualmente para diminuir. Agora, por isso que é importante fazer essa análise de cálculo antes de entrar com o pedido de revisão, para não diminuir o benefício. Estamos no período de declaração do imposto de renda, né? E existe também agora, começou a se falar muito, da isenção desse imposto de renda para os aposentados e pensionistas. Quem tem direito? Como é que faz isso, doutora? São alguns tipos de isenção, né? A gente tem isenção de IPTU aqui, A mãe né? tem, a mãe fez. Exatamente. Ela normalmente é baseada em quê? Na doença grave prevista em lei. Então, a gente tem a questão do câncer, mas um erro comum no câncer é que as pessoas acham que o câncer tem que ser recente ou tem que estar ativo. Na verdade, eu posso ter tido câncer de pele lá com 19 anos, e quando eu me aposento, eu posso pedir a isenção porque eu tive câncer durante a minha vida, né? Eu posso ter câncer mais para frente e daí fiz o tratamento, estou curada, daí eu perco. O INSS concede normalmente só por 5 anos. Não, ele é vitalício, então entra com a ação para garantir que seja vitalício essa isenção. A gente tem a questão da cardiopatia grave, que afeta muita gente. Tem várias doenças que dão direito a essa isenção. Independente de renda? Independente de renda. Eu sei que no IPTU aqui tem até 5 salários, isso, né? Mas no INSS não. Independente da sua renda, e isso vai valer para quem tem aposentadoria, pensão, também o soldo militar também tem essa isenção. E essa isenção também se estende para os benefícios de aposentadoria complementar.
Então, você tem uma aposentadoria complementar no banco, ou na Celos, na Elos, né? Essas de Isso. empresas públicas. Ou você tem uma privada, por exemplo, da OBPrev. Todas elas passam a ser isentas se você comprovar que teve, né? Ou tem alguma daquelas doenças graves previstas em lei. E essa isenção, ela é vitalícia. Do momento em que você comprova, né? Então, eu fui diagnosticado no ano passado, faço requerimento hoje, eles deveriam pagar desde a data do diagnóstico e para sempre ficar isento. E é só por doença, isenção? Em regra, sim. Tem a questão do maior de 65, que ele tem uma faixa de isenção um pouco maior, né? Mas isso é na declaração. A questão da isenção real é por doença. E a gente tem uma outra tese também, para quem recebe previdência complementar, que acaba, quando a previdência teve prejuízo, ele acaba tendo que pagar uma contribuição extraordinária para ajudar no custeio ali do prejuízo. Nesses casos também tem uma tese, não é isenção completa, mas ele consegue receber de volta um pouco do que ele pagou de imposto de renda nesse período em que ele fez a contribuição extraordinária. Como é que a senhora viu essa isenção do imposto de renda que foi repassada agora, essa nova lei que passa a vigorar do governo federal, desse novo teto, assim? De 5 mil, né? Como é que a senhora viu isso, assim? Isso é muito importante porque, na verdade, a tabela do imposto de renda ela vinha sem reajuste há muitos anos. Então, o que deveria ser feito e que era feito lá antigamente? Você tinha um valor de isenção, vamos supor que fosse 1.000. No ano seguinte, todos os salários são reajustados. Esse teto esse limite de isenção deveria ter sido reajustado também. O que aconteceu foi que o governo parou de reajustar, então a pessoa que era isenta, como o salário dela ia aumentando e o limite não, ela começou a pagar imposto de renda no meio do caminho e que, na verdade, não deveria pagar essa contribuição, né? Então, esse reajuste da tabela, ele é muito justo e demorou muito para acontecer, porque tinha muita gente pagando imposto de renda que, na prática, lá atrás, quando foi criada a isenção, ela estaria bem abaixo do limite. Então, esses 5 mil dá, sem dúvida, um fôlego para o trabalhador brasileiro, porque a gente sabe que o imposto acaba sendo significativo. E chega a acontecer, por exemplo, é como a senhora falou, demorou muito para mudar esse teto, e pessoas que acabavam sendo isentas pelo teto antigo, mas com o passar do tempo, pelo fato de ser isento e o seu salário aumentando, acabavam esquecendo de fazer declaração e acabavam sendo pegos na malha fina ou tendo que pagar algum tipo de multa. Isso acho que deve ter acontecido, né? Também acontecia. É claro que muitos acabavam pagando direto na folha, descontavam, e às vezes esqueciam de fazer esse ajuste e até receber valores de volta. Porque você tem alguns valores que acabam saindo desse limite, né? Então, que consegue abater, né? Então, você tem, por exemplo, plano de saúde, gastos com médicos, né? Tem alguns gastos ali com fisioterapeuta, com dentista, alguns gastos que a gente acaba tendo que poderia abater da sua base de cálculo e restituir, porque você, como empregado ou como servidor, você já tem o desconto em folha, né? Então, por isso que é muito importante para quem tem desconto em folha, fazer sempre esse ajuste anual, que agora a gente está no momento de fazê-lo, né? Para que você possa dizer tudo o que você pagou, mas dizer também tudo o que teria que abater dessa base de cálculo, porque muitas vezes, ao invés de ter que contribuir mais, você consegue receber de volta alguma coisa. Vamos falar um pouquinho do BPC, esse benefício assistencial, né? Quem é que tem direito, doutora? Existe um prazo para se requerer isso? O BPC, ele é um benefício assistencial, diferente da aposentadoria, da pensão, que é um benefício previdenciário, e a aposentadoria, para você ter direito, você tem que contribuir. O BPC, o benefício de prestação continuada, ou o LOAS, como é chamado também, que é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, ele não precisa de contribuição. Você demonstra a necessidade e alguma característica sua para você ter direito. Então, como que se demonstra a necessidade? A família, em regra, tem que ter renda por cabeça na família, per capita, que a gente chama, de menos de 1/4 de salário mínimo. Mas, se você comprovar despesas, enfim, você acaba conseguindo ultrapassar esse limite de renda. E a característica que a pessoa titular do BPC tem que ter é ou ser maior de 65 anos ou ser pessoa com deficiência. E daí, você então poderia ter direito a receber esse salário mínimo,
mesmo sem ter contribuído, e às vezes você vai ter isso para crianças, então nem deu tempo de contribuir, nem entrou no mercado de trabalho, por isso que crianças não é uma questão de incapacidade para o trabalho. Por isso que crianças têm, porque uma criança de 2 anos não tem capacidade para o trabalho, mas não está nem sendo avaliada para isso, né? Nem estaria no mercado. Então, você tem PCDs ou idoso maior de 65. No Brasil, a lei do idoso é 60 anos, mas para fins de BPC, 65. E ter a família, né? Aqueles que moram dentro ali da casa, mas com exceção, por exemplo, de filho maior, filho casado, né? Então, o núcleo familiar ali, ele é computado na forma da lei. Essas pessoas têm direito. Então, prova a necessidade, prova a característica e faz requerimento no INSS para receber o benefício. Se for negado, pode também discutir judicialmente. Tem muitas ações hoje para discutir, né? Essas ações têm atingido principalmente na questão do PCD, as crianças com autismo têm sido grandes... Tem crescido muito, né? Tem crescido muito o número, ainda bem, por causa da forma como isso tem sido divulgado, que muita gente não sabia que tinha essa necessidade. A gente sabe que a mãe que se afasta do trabalho, às vezes tem que largar o emprego, ela não vai ter direito a um auxílio-doença. Porque mesmo que ela fosse contribuinte, o afastamento dela não é em razão de doença, é em razão de cuidados com aquela criança que necessita de uma atenção direta e constante muitas vezes, né? Terapias, acompanhamentos, e principalmente nesse início, eles fazem muita diferença na adaptação da criança, às suas barreiras, para que ela possa ter uma vida mais plena. Então, é muito importante que as mães conheçam, que os pais conheçam, que aqueles que cuidam dessas crianças conheçam do direito para que possam fazer o requerimento e eventualmente, se negado, para que possam recorrer e ter acesso ao benefício, porque faz bastante diferença no dia a dia das famílias brasileiras. Doutora, dentro de tudo que a gente conversou desse sistema previdenciário, qual é a maior procura, assim, em termos de ações e processos? O que se procura mais hoje em dia? Que se procura mais a advocacia ou o advogado para tratar do quê? Benefício por incapacidade. Hoje, o INSS é o maior réu do país. Ele tem o maior número de ações no país contra um réu só, contra o INSS. A gente tem em torno de 4 milhões de ações ingressadas todos os anos contra o INSS. E requerimentos de benefício administrativo são em torno de 1 milhão por mês. Olha. Então, os números são real. O Brasil é um país continental, né? E a Previdência, ela acompanha a pessoa do berço ao túmulo. Verdade. Você tem o salário maternidade, o paternidade, você tem depois a pensão por morte, né? E você tem durante a vida laboral os afastamentos por incapacidade. Então, você tem muitas realidades dentro da Previdência. Por isso que acaba que tem tanta demanda no INSS. E como ele nega muitas vezes os direitos, você tem que recorrer à justiça. Em torno de 50% mais ou menos daquilo que é requerido na justiça é efetivamente concedido. E a maior procura é por auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Na última reforma de 2019 eles mudaram o nome, mas a gente ainda conhece ele pelo nome antigo, né? E a aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, esses dois benefícios são que tem maior demanda. BPC-LOAS também tem muita demanda. Depois a gente entra na questão de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo. A especial é a que tem maior índice de concessão judicial. 96% das ações das aposentadorias especiais não são concedidas pelo INSS, são concedidas pela Justiça, porque são aquelas pessoas que estão expostas a agentes nocivos, a ruído, a calor. Uhum. E o INSS ele é muito rígido no critério e ele descumpre as leis que ele mesmo faz, que ele mesmo tem. Então, as pessoas têm quase sempre negado o direito de uma aposentadoria especial e têm que recorrer à justiça para contar esse tempo de forma diferenciada e poder se aposentar com valor melhor. A justiça é quase um funcionário do INSS em relação a isso. A justiça vira um balcão ali do INSS para conceder. Esses benefícios mesmo é o maior índice. Você tem 3, 4% concedidos administrativamente, o resto tudo você tem que requerer na justiça. A sua área previdenciária, a senhora acompanhou de perto esse golpe do INSS que teve, assim, a senhora ainda tem se informado como é que está o andamento, a quantidade de pagamentos ou processos que foram dados em relação a isso? Assim, a senhora tem acompanhado? Tem 2 tipos de golpes mais frequentes.
relacionados a descontos do INSS, né? Não estou nem falando da questão das ligações, dos golpes da justiça, enfim, ali. Foram 2. O que teve no ano passado, né, a grande divulgação, era o golpe do desconto associativo. Que eles faziam, o INSS permitia que associações de aposentados fizessem como sindicato e descontassem valor diretamente, ao invés do salário, no contra-cheque do aposentado. E houveram muitas fraudes, onde eles habilitavam um desconto que a pessoa não sabia, e como pouca gente confere o seu extrato, apesar de ele estar no celular hoje... E às vezes é um valor... E às vezes era um valor pequeno, e eles geralmente faziam a inclusão perto do reajuste. Porque daí a pessoa tinha um reajuste, aumentava, mas ela não percebia que tinha um desconto ali. Então, eles geralmente faziam essa fraude perto dos reajustes. E foram muitos benefícios, né? Foi um valor muito considerável. E o INSS, então, abriu, mas quem se sentiu lesado também pode recorrer judicialmente para dano moral, dano material, enfim. E, além disso, houve alteração de lei para não permitir mais esse desconto, né? Então, isso foi alterado e, digamos assim, estancado, né? Agora, existe um golpe que permanece, que tem causado muito prejuízo, que é importante que as pessoas cuidem, que é o golpe dos empréstimos consignados. E esse permanece, tanto que se você for olhar ali o Diário Nacional, né? O Diário da União, você vai ver que, com frequência, foram bloqueados novos empréstimos para vários bancos muito conhecidos, foram cancelados contratos com os bancos foram multados pelo INSS por empréstimos que eles disseram que a pessoa fez, mas, na verdade, ela nunca fez. Eles fizeram o desconto e a pessoa... Porque o que acontece em alguns casos nessa fraude? Ele simula um contrato e, às vezes, teve simulações, por exemplo, que alguém ligava para a pessoa e perguntava: posso fazer uma oração para você? A pessoa dizia sim. Você confirma que quer uma oração? Confirmo. E daí ele usava essas 2 palavras para, dentro de uma ligação, dizer que a pessoa tinha feito o empréstimo. Nós estamos recebendo todos os dias esse telefonema, tanto eu quanto minha mãe. Isso. E a pergunta é: você é Fábio Nossetti? Aí esperando que eu dissesse sim. Você confirma? Isso. Daí essas palavras cortadas, então muito cuidado com essas ligações. Se você não conhece a ligação, não responda, não interaja, desligue o telefone, bloqueie o telefone. Porque eles usam esses recortes para dizer que a contratação foi online, né? Foi por ligação. Também eles juntavam contratos com assinaturas, até tem alguns vídeos na internet com um robozinho assinando, imitando a assinatura, ou às vezes com assinaturas, contratos que nem tinham assinaturas. E daí o que eles fazem? Às vezes eles até depositam na conta da pessoa. Então eles fazem um empréstimo para você dentro do seu limite consignado, e lhe dão 13 mil, mas vão lhe cobrar de volta 30. E daí, como o dinheiro entrou na sua conta, o aposentado fica naquela de tentar provar que nunca fez. E fica aquele desconto de um valor com juros considerável, por um limite máximo ali de prazo. Então, quanto mais prazo, mais juros, né? E você acaba tendo que sofrer esse desconto. Então, é importante que, se você se sentiu lesado, procure a justiça, sinalize e faça a denúncia também no site Fala BR, que é o site da Controladoria Geral da União. Foi a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal que conseguiram ajudar a derrubar esses empréstimos ali dos associativos. Por isso que é tão importante que se sinalize lá também quando você percebe que um banco ou uma financeira, que são todos credenciados no INSS, que eles estão fazendo esse tipo de fraude. Porque no momento em que você começa a sinalizar, eles percebem que isso está acontecendo e podem iniciar investigações adicionais. E se você está tendo desconto, você também deve procurar a justiça, né? Procura uma advocacia especializada para você poder receber de volta aquilo que você está pagando de juros, porque eventualmente você ficou com dinheiro, você gastou aquele dinheiro, ok, você não vai ter que devolver os 13 mil, mas todo o resto de juros, eles têm que te devolver, porque você não pediu esse dinheiro. Né? Você não queria esse dinheiro. Você foi vítima, Você foi vítima de um golpe. Mas me diz uma coisa, doutor, existe dentro do site do INSS ou do Gov uma possibilidade de tu não liberares nenhum tipo de empréstimo? Existe, você pode bloquear. Inclusive, agora os benefícios já vêm bloqueados e você tem que liberar, né?
Mas a gente... Na Caixa Econômica, sim, no aplicativo. já vem liberado e já vem bloqueado e você tem que liberar. Mas teve muita gente que sofreu os golpes e mesmo assim a gente tem ouvido notícia de pessoas que eventualmente... Porque, por exemplo, às vezes você liberou para fazer um empréstimo mesmo. E daí o seu benefício está liberado. Então, sempre que você fizer um empréstimo, você fez o empréstimo, lembre de bloquear na sequência. Porque às vezes vai liberando o consignado e eles vão lá, então você tem um reajuste, libera um pouquinho mais de consignado, eles vão lá e colocam. Ou renegociam, teve vários golpes de renegociação de dívida. Ele tinha feito uma e nessa renegociação os juros foram muito maiores. Então, às vezes, também tem que entrar com ação de renegociação. Às vezes, você efetivamente fez aquele empréstimo, mas os juros não estão adequados, nem com a regra do INSS ou, às vezes, nem com a regra de mercado. Então, tem muita coisa nessa questão dos bancos que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você precisa de dinheiro, você até faz o empréstimo, mas, na verdade, você está sendo ali prejudicado por juros abusivos, por contratação inadequada, por falta de orientação, por contrato que a gente chama no direito leonino, né? Que é o contrato que só é bom para uma parte. Eu tive uma dúvida que uma vez eu precisei fazer a antecipação do... Não sei se foi do meu fundo de garantia ou foi a antecipação do fundo de garantia. E aí eu entrei em contato com uma... Aí eles te pedem a senha, a liberação nunca dê a senha. Não digo a senha do cartão, mas eles pediram lá dentro do aplicativo, tinha que ter uma autorização, então eles tinham que fazer por lá e disse, depois tu bota uma outra senha tua, se não sei o quê. Só que se o cara esquece, daqui a pouco eles estão usando né? Isso. Eles estão com esse mesmo processo dentro do sistema. É que nem você vai fazer uma compra por cartão de crédito online. Sempre cria um cartão específico para aquela compra, ali, né? Que é de uso único. Você vai lá, fez, acabou, né? Se você tem um cartão que está liberado, muitas vezes esse cartão pode ser usado para outras coisas, clonado. E uma coisa que eu vejo muito que ajuda muito nesses golpes é que a gente tem um país muito grande, a gente tem muitos idosos, muitas pessoas do interior que não têm essa malícia, né? Não tem essa percepção do que acontece e acabam liberando fácil as coisas assim, né? Tu receber um telefonema ou tu falar uma senha. E muitas vezes eles trazem uma situação que deixa a pessoa desconfortável ou ameaçada. Então eles, alguém roubou seu cartão, eu tô ligando porque eles estão fazendo compras de não sei quantos mil, e daí a pessoa começa a ficar nervosa e ela acaba, né, na ansiedade, tomando decisões que talvez se ela tivesse calma não tomaria, né? Mas é a pressão, é que nem quando liga para fazer o depósito para ganhar o valor da ação lá de não sei quanto. Não, porque se não for até hoje, você vai perder o direito. Gente, não é assim, né? Se você não está falando com o seu advogado, que eventualmente é um prazo judicial, não tem essa urgência. Né? Então ele diz que é o seu advogado, mas ligue, desligue, ligue para o telefone que você tem do escritório, procure o telefone no site, né, do seu escritório para falar, porque normalmente eles conduzem de uma maneira tão assim que a pessoa não percebe que ela está tomando essas decisões erradas, né? E acaba então entregando uma senha. Por exemplo, tem agora uma dessas de processo que eles estão simulando uma audiência com um promotor. Então, eles fazem uma ligação pelo WhatsApp, daí tem uma pessoa com uma câmera fechada, ou às vezes até a câmera aberta, eles filmam o ambiente de trabalho. Recentemente, não sei se você viu, eles tinham um escritório inteiro em São Paulo, com um monte de mesa, um monte de gente trabalhando, e era toda desse golpe. Então, eles fecharam o escritório. A mãe recebeu um também, eu estou falando muito da mãe... Não era um escritório de advocacia, era um escritório de golpes. De golpes. Eu cito muito a mãe, porque como eu convivo com ela diariamente, e aí eu vejo o que acontece geralmente com uma pessoa idosa, né? Que a mãe vai fazer 80 anos. Então, assim, ela chegava a receber ligações, a pessoa chamava por vídeo para que ela aparecesse no vídeo, para que eles usassem a biometria dela para praticar um golpe, né? Até isso. Biometria, a questão de mover o rosto, né? Não tem ligação para isso, não tem que mandar a sua foto. Né? Você pode fazer no seu aparelho, mas não com uma pessoa. Compartilha a tela do seu celular para eu acompanhar, daí ele vê você digitando a senha, pega a sua senha, daí eles fazem empréstimo. Teve um caso que a gente ficou sabendo agora, que foi isso, ele compartilhou a tela do celular, daí entrou no aplicativo do banco, eles pegaram o banco e fizeram um empréstimo de mais de 100 mil no nome da pessoa. Imagina. Então, doutora, se tiver algum tipo de golpe, desliga o celular, bloqueia, não atende o telefone, não
não usa imagem, tudo isso é evitar transtornos posteriores, mas se acontecerem, procurar um advogado. Procurar um advogado, fazer BO imediatamente. Se você transferiu para algum banco, já entra em contato com o banco que você transferiu e com o banco que recebeu, para que eles possam bloquear esse dinheiro. Agora a regra, inclusive, que eles têm que procurar por até 14 dias aonde que foi esse dinheiro, porque antes eles diziam que não conseguiam achar, mas claro que fica registro. O dinheiro entrou numa conta, uma hora ele vai sair, vai sendo transferido, né? Então já cuida ali para fazer o BO e para entrar em contato com os bancos e depois para procurar um advogado, eventualmente, para poder se ressarcir se não conseguir através do banco. A advogada Gisele Lemos Cravichinchim, especialista em direito previdenciário, gestão de previdência privada, atualmente é a vice-presidente da OAB aqui em Santa Catarina, que para nós é um orgulho ter uma mulher, né? Obrigada. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito, como a gente disse, previdenciário que vem na gestão agora até 2026, e também membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. A gente queria agradecer a tua vinda aqui para a gente tirar essas dúvidas, esclarecer. E antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Esse Cravichinchim vem de onde? Ucrânia. Ucrânia. Meu bisavô veio da Ucrânia e ele foi o Paraná, mas depois meu pai é de Canoinhas e a minha mãe é lagiana. Mas eu sou nascida... eu sou nascida e criada em Floripa. Um monte de gente deve te perguntar, né? Deve te perguntar do sobrenome, né? Tanto que assim, eu já nem falo, quando pergunto qual é o seu sobrenome, eu disse, espera aí que eu vou soletrar. E daí eu já começo. Eu já nem falo de cara. Eu primeiro soletro, depois eu repito, Cravichinchim, porque daí a pessoa consegue... Cravichinchim. Então, ó, deixa eu olhar aqui, ó, Cravichinchim. Aí é diferente. Ucraniano. Ucraniano, exatamente. Doutora Gisele Lemos Cravichinchim, obrigado pela sua presença e dizer que foi muito importante para a gente esclarecer todos esses temas e principalmente a gente falando ali dos golpes, que é muito importante. A gente tem recebido isso diariamente, opiniões e pessoas que têm dado seu testemunho em relação a isso e dizer que a gente está com as portas abertas aí. Se a OAB precisar divulgar alguma coisa na nossa programação, alguma campanha, a TV Câmara aí está à disposição. Ótimo, tá? Vamos conversar, com Temos certeza. essa parceria. Obrigada, viu? Tá aí, ó. Chegamos recebendo esse papo super legal e interessante, tiramos muitas dúvidas sobre o direito previdenciário com a Gisele Lemos Cravichinchim, ela que é a vice-presidente da OAB em Santa Catarina e que é especialista em direito previdenciário, gestão de previdência privada, agradecendo a presença dela, a audiência de vocês e lembrando que é sempre importante, você que não conseguiu ver o programa na íntegra, ele vai ficar reprisando na nossa programação, no 11.2 da TV Digital Aberta, no canal 16 da Claro Net, né? Agora não é mais Net, é Claro, mudou tudo, né? Mas você pode ir lá no nosso YouTube, entra lá no YouTube da Câmara, procura lá, ó, FloripaCast, lá tem todos os nossos programas, meu, da Camila também, que é outra jornalista, você tem assuntos super importantes e vai estar lá esse tema do direito previdenciário. Obrigado mais uma vez e até o próximo FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis.